Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Essa aula é para você que trabalha com paciente ou que consome whey. Será que o whey pode ser aquecido? Será que eu posso sugerir para alguém aquecer o whey? Ou será que eu vou estar degradando, destruindo as proteínas desse whey protein aí? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, os fenômenos bioquímicos que acontecem com o whey. Porque de fato ele degrada. Mas será que eu perco ali o valor nutricional daquelas proteínas? Então é isso que a gente vai ver. Vamos lá? Eu já vi gente falar, já vi marcas, sim, divulgar whey protein quando vai vender, como se fosse assim: esse whey aqui você pode aquecer que ele vai continuar com a proteína inteira. Já vi grandes marcas mesmo divulgando isso como se fosse um diferencial da marca. Não, esse aqui você pode aquecer, esse aqui tá tudo certo. Mas será que não é todo whey que faz isso? Hum, então. Então, olha a importância da gente entender a bioquímica da coisa, né? Entender a bioquímica do leite, entender a bioquímica da digestão, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também, e também entender o whey, né? O que que acontece com o whey, o que que acontece com as proteínas, com os fenômenos bioquímicos ali acontecem quando a gente aquece proteína. Então, olha só, primeira coisa que eu quero contar para vocês é sobre o leite, a composição do leite. É importante a gente entender de onde saiu, né, o whey. O que significa o whey protein? Proteína solúvel no soro do leite. Então, se tem uma proteína solúvel do soro, tem alguma outra parte, entende? Então, qual é essa outra parte? Então, olha só. O que a gente tem aqui? Dentro do leite, tem duas grandes classes de proteínas. A família da caseína, que corresponde aí a 76 a 86% das proteínas totais. Elas são mais complexas e tem as proteínas do soro. Por que é chamada do soro? Porque quando a gente faz o queijo, olha só, que a gente tem fazendo queijo, né? Pega o leite lá e coloca vinagre, né? Não sei se você já fez queijo em casa aí com a avó, no sítio. Delícia. Pega lá o vinagre, ou um. Antigamente colocava também algumas enzimas assim. Ou limão, espreme o limão no leite, você vai ver que vai formando uns coágulozinhos. Depois você filtra esse coágulo, junta tudo, né? Então forma esses coágulos aqui. Depois você junta tudo, tempera e sai o queijo. Mas e essa aguaceira aqui? Essa aguaceira é o soro do leite, entende? Então essa parte aqui que precipitou é a caseína, é a classe da caseína. Então a gente tem um monte de proteína no queijo, mais da família da caseína. E tem outras proteínas também que não precipitam nesse modelo de acidez, de colocar o limão, de colocar o vinagre. E aí, o que a gente faz com esse soro? Há uns 30, 40 anos atrás, esse soro era jogado fora, vocês têm noção? Era um resíduo, descartado, ninguém sabia o que fazer com esse soro, porque eu só queria o queijo. Então, o que eu faço? E aí, a tecnologia de alimentos veio para dar um valor agregado, né? Para dar um destino, e um destino muito caro, né? Diga-se de passagem. Você toma whey? Comenta aqui nos comentários pra eu saber. Eu tomo, inclusive comprei um de sabor torta de limão, enjoativo pra caramba, não recomendo. O que eu mais gostei até agora foi de cappuccino. Se tiver outro sabor que você acha que é bom, também comenta aqui embaixo, por favor. Então, olha só. A outra classe são as proteínas do soro. Então, esse soro aqui, esse soro amarelo, é a proteína ali solubilizada nessa água, né? Solúvel, ela não precipitou igual essa daqui. E aí, esse soro, ele é cheio de proteína solúvel. Então, tem um monte de imunoglobulina, um monte de albumina, lactoglobulina, tem um monte de tipo de proteína diferente nesse soro. Então, o que a indústria fez? Bom, vou pegar esse resíduo, tô aqui jogando tudo fora, mas será que não tem proteína aqui também? Então, sim, tem proteína do soro, tem a proteína solúvel ali. Então, o que eles fizeram? Tiraram a água e aí ficou só os sólidos. Então, aqueles sólidos eles concentraram e aí a gente tem o whey concentrado. Se passar por um processo de mais purificação, então, tirar quase toda a lactose, tirar todos os minerais, todos não, né? Mas tirar um pouco dos minerais, tirar os outros nutrientes que ficam ali ainda,
Aí, se você aumenta a pureza dessas proteínas de acima de 80%, então a gente tem o whey isolado. Então, tem mais proteína ali, entende? Então, o whey protein, a sigla, né, a tradução da palavra whey protein significa proteína solúvel do soro do leite. E solúvel porque ela não precipita nesse processo da fabricação do queijo. Então, olha que rico que é o leite, né? Tem um monte de proteína e com uma fração de proteína eu faço um queijo proteico e com a outra fração também de proteína eu faço whey. Que alimento nutritivo, cara. Então, é assim que é feito o whey e é assim a composição do whey. Então, beleza. O que tem, né? Como que é a estrutura dessas proteínas que estão presentes ali no soro e também no queijo? Nós temos 4 tipos de estrutura de proteína: a primária, secundária, terciária e a quaternária. A primária é somente aqui, ó, sequência de aminoácidos. Lembra que as proteínas são feitas de aminoácidos? A estrutura secundária é essa sequência de aminoácidos aqui enroladas em torno de um eixo. Nós temos uma aula aqui no canal, vou deixar aqui no cantinho para vocês, sobre estrutura de proteína, em que eu falo as ligações químicas que estão acontecendo aqui dentro, e é uma aula bem completa. Depois tem a estrutura terciária, que é uma estrutura já tridimensional de proteína, e a estrutura quaternária. Então, no leite, quando a gente tem o leite ali do jeito que ele saiu da vaca, ou passando por esses processos, as proteínas, elas estão nessa estrutura quaternária ou terciária, já está uma estrutura tridimensional. Porque qual que é, o natural? Ter essas proteínas no seu estado tridimensional. Por quê? Porque é somente no estado tridimensional que as proteínas têm função. E a ideia da vaca produzir a proteína é o bezerro. Inclusive, eu falei cabrito esses dias aqui e recebi esse comentário aqui, ó. É bezerro, gente. Errei, desculpa. Qual que é a ideia do leite, da proteína ser assim? O bezerro, ele vai consumir esse leite e vai tirar a energia dessa proteína. Então, tem que ter uma função para o bezerro, essa proteína que ele for consumir. Entende? Mesma coisa para nós. Só que, quando a gente aquece o leite, aquece o whey, aquece qualquer proteína, seja proteína do ovo, seja proteína da carne, qualquer proteína, né? Porque às vezes a pergunta é assim: posso aquecer o whey? Você aquece o ovo? Você aquece a carne? Não é tudo proteína? Então por que o whey você não poderia aquecer? Então, essas marcas que vendem isso de tipo assim, pode comprar o meu whey, que o meu whey você pode aquecer, todo whey você pode aquecer. Então, por que você pode aquecer? Aquecimento, a temperatura, é um fator desnaturante, é um agente desnaturante. O que é um agente desnaturante? Tá vendo essa estrutura tridimensional aqui que a gente conversou? Desnaturar uma proteína é voltar à estrutura primária dela. Ou seja, é sair quebrando as ligações químicas que estão estabilizando a estrutura quaternária, terciária e voltar aqui na estrutura primária. Poxa, mas eu não falei para vocês que para uma proteína ter função, ela tem que estar ou na terciária ou na quaternária? Sim. Só que essa proteína eu vou consumir. E quando eu como uma proteína, o que acontece? O meu sistema digestivo, que tem ácido, que tem enzimas, ele desnatura a proteína naturalmente. Então, meu sistema digestivo desnatura as proteínas, volta na estrutura primária. E o que eu tenho na estrutura primária? Aminoácidos ligados pela ligação peptídica, que é essa daqui. Então, eu desnaturei, né, no meu sistema digestivo, você desnatura aí as proteínas que você come, fica só na estrutura primária. E o que eu absorvo de uma proteína? Eu não absorvo a proteína inteira? Não, você vai absorver somente os aminoácidos. As nossas células intestinais, elas não têm capacidade de deixar uma proteína inteira passar. A membrana da célula não consegue deixar a proteína inteira passar, porque é uma molécula enorme, muito grande. Então, para a gente absorver alguma coisa aqui, a gente vai ter que quebrar essa estrutura grande. E aí a gente quebra a ligação peptídica, que é a ligação que está unindo um aminoácido no outro. Por quê? Porque eu só vou absorver os aminoácidos. Então, da mesma forma que eu posso aquecer o whey para a proteína desnaturar, eu também faço isso quando eu consumo uma proteína, qualquer uma. Eu desnaturo naturalmente. E aí, às vezes,
né, a gente tem produtos que são até mais caros, que falam assim, não, essa proteína ela já tá, pode aquecer, né? Daí essa aqui pode aquecer, ela é R$ 50 mais cara, porque ela vai desnaturar, não vai desnaturar e tudo mais. Ela vai desnaturar, o seu sistema digestivo desnatura pra você de graça. Olha que lindo que ele é. De graça, gente. Então, o que que é a desnaturação? É você quebrar essas estruturas tridimensionais, né? Você como se você derretesse, né? Abrisse essa estrutura que estava fechadinha de proteína. E é esse mesmo fenômeno que acontece quando a gente cozinha um ovo, quando a gente cozinha uma carne, né? A clara do ovo ali, ela é incolor e quando você aquece, ela fica branco. Por quê? Porque você desnaturou a proteína do ovo. Quando você faz clara em neve, né? A agitação mecânica também é um agente desnaturante, que vai voltar à estrutura primária. Então, toda proteína pode ser aquecida, porque o seu sistema digestivo vai desnaturar ela naturalmente também. Então, o que você está fazendo ali? Desnaturando ela pelo aquecimento, e na hora que você for consumir ela, você vai desnaturar ela mais um pouco. Só isso. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque você não destrói os aminoácidos quando você aquece. Isso é um ponto importante que eu quero que vocês gravem aí. O aquecimento, ele não destrói aminoácidos. Ele destrói a estrutura tridimensional da proteína. Isso não faz a proteína perder o seu valor nutritivo, porque o valor nutritivo de uma proteína está nos aminoácidos que a compõem. Então você pode aquecer tranquilamente, você pode comer uma clara em neve tranquilamente, porque as proteínas estão com o mesmo valor nutricional, estão ali com os aminoácidos intactos. E assim acontece no nosso sistema digestivo. Quando a gente consome uma proteína, nós temos agentes desnaturantes que vão desnaturar a proteína para nós. Por quê? Porque como eu só absorvo os aminoácidos, olha a sacada aqui. Eu só absorvo aminoácidos, certo? Você também só absorve aminoácidos. Mas para eu conseguir liberar os aminoácidos dessa ligação aqui, separar um aminoácido do outro, eu preciso quebrar essa ligação peptídica. E aí, para isso, meu intestino tem as peptidases, enzimas, que quebram essa ligação aqui. Mas como que essas enzimas vão acessar, como que essas enzimas vão acessar a ligação peptídica se as ligações peptídicas ficam enroladinhas assim? Não dá para acessar. Por isso, qual é o mecanismo do nosso sistema digestivo? Primeiro eu desnaturo e permito que as enzimas tenham acesso à ligação peptídica. Porque se elas ficam todas aglomeradas assim no forma de um bolinho, eu não consigo acessar as ligações que estão aqui dentro escondidas. Agora, se eu desnaturo essa proteína antes, eu consigo acessar todas as ligações peptídicas que estão ali. E aí vem a peptidase, quebra cada um, libera os aminoácidos e eu absorvo. Então é assim que acontece no nosso sistema digestivo. Você aquecer uma proteína, você aquecer o whey, você só está ajudando a desnaturação. Mas isso não está destruindo os aminoácidos dessa proteína. Então, sim, pode aquecer o whey tranquilamente. Olha como que funciona a nossa digestão. Come uma proteína lá. O meu estômago tem HCl, né? O seu estômago tem HCl. O HCl é um ácido e o ácido também é um agente desnaturante. Então, assim como a temperatura, ele vai desnaturar essa proteína e vai fazer essa proteína ficar na sua estrutura primária. Aí vem as enzimas. Então, o meu pâncreas libera no intestino algumas enzimas que vão quebrando essa ligação peptídica que eu falei para vocês, até liberar somente os aminoácidos. E aí sim, com os aminoácidos livres, sem estar ligado ali pela ligação peptídica, nós vamos absorver. E aí sim eu consigo pegar essa matéria-prima para construir as minhas próprias proteínas. Então nós não absorvemos proteínas inteiras, nós só vamos absorver aminoácidos. É por isso que o colágeno também não funciona para a pele, suplementar o colágeno para a pele. Porque o colágeno a gente não vai absorver ele inteiro. Ele é uma proteína tridimensional, a gente vai digerir, a gente vai degradar, vai desnaturar, vai vir as peptidases e vão quebrar a ligação peptídica. E aí o que a gente vai aproveitar dela é somente o aminoácido que tem ali. Beleza? Em todas as proteínas é assim. Então, nós temos uma plataforma de aulas em que eu ensino a função de todas essas enzimas que participam do processo de digestão. Lá são aulas de bioquímica mais aprofundadas, né? Então fica o meu convite para você conhecer a nossa plataforma de bioquímica. Lá eu ensino como os aminoácidos são absorvidos pelas células do intestino e como cada peptidase atua em cima dessa ligação peptídica. Então, gente, pode aquecer o seu whey assim, tranquilamente. E olha a importância de você entender a bioquímica, né? Porque você
Não cai na cilada do marketing de falar que, opa, toma esse whey aqui que esse whey pode aquecer. Não. E você pode instruir melhor seu paciente. Porque, olha só, vamos supor que o seu paciente tenha um sistema digestivo um pouco comprometido. Nossa, eu como proteína, eu fico estufado, não consigo digerir, eu me sinto mal, me sinto pesado. Como você pode aquecer para desnaturar a proteína? Ou seja, você vai fazer externamente o que o sistema digestivo dele faria. Ou seja, você vai poupar o sistema digestivo dele de fazer essa desnaturação. Então, você pode recomendar para o seu paciente aquecer o whey se ele tiver um problema digestivo, porque você vai estar facilitando a digestão dele, porque você já vai oferecer para ele uma proteína desnaturada. Então, agora é só vir as enzimas e terminar de digerir. Entende? Então, olha a importância de entender os fenômenos bioquímicos que acontecem com as proteínas e também do que o leite é feito, do que são feitos aí os alimentos que a gente oferece para os nossos pacientes. Então, se você é da área da nutrição, se você é da área de engenharia de alimentos, a tecnologia, ou se você é um consumidor, né, de whey, pode aquecer o whey tranquilamente. Agora você sabe recomendar as coisas certas para o seu paciente, baseado naquela individualidade que ele tem. Porque é isso, né? Eu falo que nutrição é muito individualizado. Mas será que você está sabendo os conceitos bioquímicos necessários para tomar uma decisão profissional baseado naquele indivíduo que está te procurando? Porque se o cara está te procurando é porque ele confia em você. E aí? Então é isso, minha gente. Um beijo pra vocês, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo se vocês consomem whey e se vocês também gostaram dessa aula. Até semana que vem!